tem um elemento de disputa teórica, assim, aberta, né? E que está cada vez mais aguçada, né? Hoje, por exemplo, o Revolução Africana, ele vai agora para a terceira tiragem, já está quase batendo os 4.000 livros vendidos. O mercado editorial brasileiro é um número fantástico, só que em paralelo a isso tem uma coleção que é chamada Feminismos Plurais, que é dirigida pela filósofa Djamila Ribeiro, em que praticamente todos os livros dessa coleção têm um ataque a Marx e ao marxismo, né, falando que Marx era racista e defendia a escravidão, como no livro O que é Interseccionalidade. Tem um trecho dizendo que Marx defendia a escravidão, sabe? Então, para algumas pessoas que vêm de fora, elas pensam que no movimento negro é todo mundo unido porque é todo mundo contra o racismo, né? E não é por aí que a banda toca. Existe uma disputa que está cada vez mais intensa, porque veja, com essa onda conservadora, essa ofensiva burguesa materializada no bolsonarismo, se fechou o espaço para políticas públicas que existiam no período petista. Então acabou a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, a política de cotas está ameaçada, tudo isso está virando lenda. Esse movimento negro que nos últimos anos teve como principal função de atuação abrir esses espaços de política pública, ele perdeu muito da sua razão de ser, porque esses espaços não existem e eu avalio que não vão voltar num curto espaço de tempo. Eu acho que é inclusive um delírio de alguns setores da esquerda achar que já em 2022 a gente resolve a parada e tudo vai voltar ao normal, sabe? Então a gente precisa repensar as formas de atuação, a centralidade política da atuação. E está uma disputa muito clara. Alguns setores querem continuar como estão, querem inclusive continuar ganhando muito dinheiro, como vem ganhando com a luta antirracista, fazendo comercial para banco, fazendo comercial para Natura, para Avon. Outros setores têm outra perspectiva de base, de radicalidade, de enfrentamento direto à ordem burguesa. Então é uma disputa que ela tem que ser feita na prática, na produção cultural e no debate teórico. Eu escrevi um texto debatendo a partir do filme Bacurau, um filme pernambucano, está fazendo o maior sucesso, está no site da revista Ópera, e Quando a Violência Revolucionária Não Está no Cinema, que é o título do texto no site da revista Ópera. Eu venho defendendo nas palestras pelo Brasil que existe uma falência de uma determinada linguagem política, que se constituiu como a forma como vários setores do movimento negro pensam política e articulam suas ações. Então, termos como empoderamento, representatividade, interseccionalidade, colorismo e lugar de fala, se vocês repararem, eu não usei nenhum desses termos aqui, porque eu não uso isso. Por 3 motivos. E aí vai englobar tudo e já entra especificamente no lugar de fala. Primeiro, todas essas linguagens são importadas dos Estados Unidos, tem o seu fundo num processo de assimilação teórica da norte-americana, e não que seja um problema em si assimilar um produto cultural dos Estados Unidos. Você tem o Malcolm X, que é norte-americano. O problema é que foi uma assimilação que foi planejada e coordenada via atuação de fundações dos Estados Unidos, como Fundação Ford e Fundação Rockefeller, e organizações como o Banco Mundial e o FMI, que a partir dos anos 80, em especial, começaram a investir muito dinheiro para criar nichos liberais dentro do movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT. Porque, veja, até os anos 80, o movimento negro é basicamente de esquerda. Existia um debate se era com violência revolucionária, sem violência revolucionária, pacifista e tal. Mas assim, movimento negro era basicamente o sentido contestatório. A ideia de um movimento negro de direita, um movimento negro liberal, era algo assim, difícil de se imaginar, né? Pouquíssimos setores ali. Hoje em dia não. A realidade mudou, isso é um trabalho coordenado. Então, essa linguagem política é constituída a partir desses aparelhos de hegemonia, né? Dessas agências, essas instituições que difundem uma certa compreensão de mundo em detrimento de outra. O segundo elemento que eu gosto de sempre chamar a atenção, é que essa linguagem ela é não perigosa. Então, por exemplo, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, que apoiou o golpe em 2016 e por aí vai, até 2013 ela tinha no site dela um negócio falando da importância das políticas de igualdade racial e incorporava todos esses conceitos. Então a Fiesp falava de empoderamento, a Fiesp falava de representatividade, e assim como passa em programas, por exemplo, da Rede Globo, como o programa da Fátima Bernardes, como o GNT, fala desses conceitos. Só que eles não falam, por exemplo, de luta de classes, de anti-imperialismo, de luta anticolonial, de poder popular. Então isso diz muito bem
que tipo de conceitos, que tipo de noções são perigosas para a ordem que está estabelecida, e que tipo de noções não, né? Eu fui dar uma entrevista faz uns 2 dias para uma rádio, não sei nem se pode falar o nome. Pode. A Band News. Fui dar uma entrevista para a Band News, e aí sobre o livro também, né? Ele fez a primeira pergunta mais acadêmica sobre a seleção, a tradução, eu respondi e tal. Você sobreviveu? Não sobrevivi, aí veja. Aí fizeram a segunda pergunta sobre como eu acho que o racismo vai ser enfrentado no Brasil. E eu sou comunista dormindo, acordado o tempo todo. E aí dei a resposta da perspectiva que eu defendo. Eu comecei a falar de poder popular, de Revolução Brasileira, dos limites de políticas públicas que a gente precisa transformar radicalmente. A economia, a política. Quando eu comecei a responder, acho que deu 2 minutos de resposta, o cara encerrou a entrevista e aí agradeceu e desligou. Não deu nem para eu dar tchau para os ouvintes e divulgar o canal. Isso mostra muito bem o que pode ser dito, o que pode não ser dito nos espaços de poder instituídos, sabe? Isso para mim é muito sintomático. Aqui ninguém vai desligar nada. Pronto. Viu? Isso para mim é muito sintomático do que é útil e do que não é útil para a gente pensar criticamente a realidade. Se a minha linguagem política pode passar na Globo e eu me considero um militante honesto, eu ficaria preocupado. Sinceramente, assim, eu ficaria muito preocupado se a minha linguagem política pode passar na Globo, pode ser incorporada pela Fiesp, pode ser incorporada, sei lá, pelo PSDB. O PSDB tem um tucanafro, né, que é um movimento negro dos tucanos, que fala tudo isso, de representatividade, de empoderamento, sabe? E especificamente sobre o lugar de fala, a responsável por popularizar o conceito, né, que é a filósofa Djamila Ribeiro, mas para além do debate teórico mais profundo, eu diria o seguinte: a forma como se usa na prática esse conceito, inclusive, ela é reacionária. Vou dar um simples exemplo. Existe um movimento internacional de boicote a Israel por causa da opressão que sofre o povo palestino, né, que também é uma luta antirracista, porque os palestinos eles não são lidos como brancos. O regime de dominação que Israel impõe aos palestinos é um regime de supremacia racial. A diferença entre um judeu israelense e um não judeu não é a diferença religiosa, é uma diferença na leitura dos sionistas étnica. Então tem uma dimensão ali de opressão racial. É que a gente precisa distinguir bem, né, o sionismo, isso, né, de todo esse universo, né, do judaísmo, né? Exatamente. E aí repare bem, aí quando o Milton Nascimento foi fazer um show em Israel, o Roger Waters, né, que é um músico, um artista que é muito engajado na campanha solidária da Palestina, cobrou que ele não fosse, que ele aderisse ao boicote a Israel. Aí a Djamila Ribeiro foi para as suas redes sociais criticar o Roger Waters por ele ter criticado o Milton Nascimento, resumiu a querela ao fato de que o Roger é branco e o Milton é negro e falou que é um branco dando opinião na vida de um negro. Demonstrou que não conhece nada da luta do povo palestino, chamou os palestinos de branco, comparou a situação da Palestina como no Brasil. É claro que a situação do Brasil é brutal, só que não é uma ocupação colonial, então é outro problema político. E aí várias pessoas foram questionar ela, inclusive informá-la que o movimento de solidariedade à Palestina é um movimento que conta com o apoio de todos os movimentos de luta antirracistas do mundo, inclusive dos Panteras Negras, quando eram vivos, né? Eles declaravam solidariedade à Palestina. E aí todo mundo que discordava dela, ela chamava de branco. Inclusive eu fui chamado de branco 2 vezes. Então, veja, qual é a premissa do comentário dela? Se você só pode discordar de mim porque você é branco, porque eu, como negra, tendo lugar de fala, eu não posso falar nada de errado sobre a questão racial. É como se a posição social de ser negra desse uma espécie de clarividência automática sobre os debates relacionados à questão racial, sabe? É quase que um pressuposto de onisciência meio que divino, né? Uhum. Tipo assim, atávico, né? Você nasceu assim, então dali você pode falar o que você quiser que tá tudo certo. Exatamente, e isso gera problemas, né? Como, inclusive, por exemplo, o Fernando Holliday da vida. Inclusive Exatamente. Inclusive o Joaquim Barbosa. Não, e o diretor da Fundação Palmares. Fundação Palmares. Veja, tem um exemplo para mim que tá chamando muita atenção, que a gente sempre criticou e continua criticando como os espaços culturais e novelas, filmes, concursos de beleza, revistas, outdoors e tal, impõem um
padrão de branquitude, tomando como referencial do que é bonito, do que é invejável, por aí vai. Sabe, essa coisa de as pessoas muitas vezes não percebendo o limite das coisas. Então, por exemplo, quando a gente critica um jornal nacional que não tem negro, não é porque eu, particularmente, não é porque eu quero colocar negro lá, não. Sabe, eu quero acabar com aquele... Já dizia o velho Brizola, né? Quando eu for eleito, o primeiro ato é rever a concessão de XYB. Sabe, é dentro dessa perspectiva. Eu acho que existe um processo de cooptação para a ordem muito forte, porque existe um investimento pesado nisso. Pesado. A burguesia brasileira, especialmente nos últimos 4, 5 anos, ela entendeu que é muito fácil cooptar esses movimentos. É muito fácil criar afrocommodities. Isso, né? Muito fácil. E custa barato, sabe? Custa barato. Então ela começou a desenvolver cada vez mais iniciativas. Então você pega uma empresa dessa de cosméticos que tem várias acusações de trabalho escravo, tem vários processos do Ministério do Trabalho. A empresa de cosméticos chama uma celebridade acadêmica negra para fazer uma campanha, diz que é a favor da luta antirracista, posa de uma empresa empoderada, uma empresa a favor do povo negro. Aí isso tudo a nível de estética, de comercial. Quando você vai ver as condições de trabalho concreto, onde se produz de verdade a riqueza, você vai ver um bando de mulheres negras trabalhando em média 16 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Então, o mínimo que se espera de um movimento que se propõe a combater uma opressão que se diz que é estrutural, porque veja, a gente tem que ter muita seriedade com as palavras que a gente usa. Se a gente diz que o racismo é estrutural, o que é que isso significa? Significa que o racismo ele é constitutivo das estruturas formadoras da sociedade brasileira. Então não dá para pensar a economia, a política, a cultura, o judiciário sem considerar a dimensão racista de formação dessas estruturas.